Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é 29 de outubro de 2020. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa língua portuguesa. Amanhã é sexta-feira, teremos mais 2 aulas de produção e vamos lá para a nossa aula. Eu vou pedir que você abra seu livro grosso, que a gente chama, né, o livro grosso, na página 284 do capítulo 7, desmatamento. Livro grosso, página 284. Vamos para a leitura e interpretação do texto. Estamos ainda, como vocês já sabem, no artigo de opinião, ok? Estamos no artigo de opinião e lembrando que o editorial é muito parecido com o artigo de opinião, e o artigo de opinião, o articulista que assina a sua tese, né? Podemos dizer assim, e o editorial quem assina é o jornal. Então, o editorial não representa a opinião particular de quem escreve, ok? Nesse caso, a revista Isto É, nesse caso aqui, nessa leitura que iremos fazer. Então, esse é um dos pontos que diferencia o artigo de opinião e o editorial. Além disso, o editorial não aceita o uso da primeira pessoa, nem eu, nem nós. Nem a primeira pessoa do singular, nem a primeira pessoa do plural, nós. Não aceita. Escrito em terceira pessoa, apresenta uma linguagem bem mais culta, impessoal e objetiva. Tá? Em contrapartida, o artigo de opinião geralmente é escrito em primeira pessoa, é quase sempre repleto de subjetivismos. O que é isso, gente? A pessoalidade. Quando o editorial é impessoal, o artigo de opinião é totalmente pessoal. Então, temos apelos aí, apelos emotivos, tá? Acusações, humor sarcástico, ou a ironia, sinais de exclamação. Tudo isso aí está revelando que aquele artigo é escrito por um articulista, obviamente, um artigo de opinião, ok? Então, vamos lá. Antes de começar a escrever, que vai ser a atividade de casa, vai ser no caderno e também no livro. O desmatamento é um problema grave que tem comprometido bastante o nosso futuro e das próximas gerações. O editorial a seguir traz dados estatísticos preocupantes sobre essa questão. Leia-o atentamente e, em seguida, responda às questões propostas. Vamos lá, né, para a leitura, porque eu sempre digo que ler é muito bom. Desmatamento sem fim. O desmatamento florestal volta a disparar no Brasil, com dados que surpreendem e frustram a expectativa de controle do problema. No Pará, o número chegou a triplicar e dobrou no caso de Mato Grosso. Somada, a área devastada nesses 2 estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros 3 meses deste ano, contra 77 quilômetros em igual período de 2007. Lembrando que esse livro é um pouquinho antigo quando ele fala o desmatamento hoje, ele não, como ele é antigo, né? Ele foi escrito em 2008, nós já estamos em 2020. O que esses resultados traduzem é a falta de uma política sustentável para frear o processo. A maior
queixa das entidades envolvidas com a questão é a de que ações de repreensão na região são esporádicas, isto é, sem continuidade, e que, logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina e a situação da exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem agravando a imagem do Brasil lá fora. Então, tanto o desmatamento quanto o fogo, né, tem sido um problema bem antigo, podemos dizer assim, no nosso país. Vamos continuar e ler o último parágrafo. O Brasil, cuja área verde ainda é tida como o pulmão do planeta, pode liberar o movimento global pela sustentabilidade e assim se proteger como país ecologicamente correto, modelo para os demais. Antes, é fundamental dar o exemplo mostrando tolerância zero contra esses abusos. A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga que leva décadas para ser apagada. E as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. Então, vamos lá, de acordo com o texto, o desmatamento florestal. Vamos para a página 285. Já fizemos a leitura, agora a interpretação de texto. 285, vamos para número 1. De acordo com o texto, o desmatamento florestal está sob controle, atendendo às expectativas. Ocorreu no ano em curso nos estados do Pará e do Mato Grosso nas mesmas proporções do ano passado. Ocorre porque não existe uma política sustentável que dê limites ao processo. Ocorre através das motosserras, que são utilizadas sob fiscalização permanente, destrói as árvores centenárias que existem em abundância e que logo serão substituídas por outras. Então, o desmatamento florestal, a afirmação é que ocorre porque não existe uma política sustentável. Então, a letra C. Segunda questão, que oração abaixo expressa a ideia contrária à do fragmento? E as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. Então, letra A, se você não fez, eu sempre digo que você faça aí, dê aí uma pausa, veja a sua resposta para ver se está certa com o nosso gabarito. Letra A, não existe registro de falta de árvores centenárias em nosso país. Letra B, existem em excesso em nossas matas árvores centenárias. As árvores centenárias existem apenas no Pará e em Mato Grosso. Letra C. Letra D, registra-se cada vez mais uma quantidade menor de árvores centenárias em nosso país. E letra E, atualmente existe um número significativo de árvores centenárias em nosso país. Então, 2, temos aí a resposta certa, a letra C. Vamos agora para a terceira questão. Qual afirmativa abaixo expressa a mesma ideia do fragmento? Aí no caso eu já botei, né? Letra C. Pronto, vamos agora para a quarta questão. Que palavra de mesmo sentido abaixo substitui a grifada do fragmento? Ações de repreensão na região são esporádicas. O que quer dizer a palavra esporádica? Letra A, contínuas, permanentes, raras, ininterruptas ou constantes. Então, esporádicas. Letra C, raras. Um sinônimo aí, né? Raras, esporádicas. Quinta e última questão. Logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina e à situação de exploração ilegal de madeira em larga escala, sem andamento. Então, temos aí um termo em negrito. E a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento no segundo parágrafo. Então, acrescento uma informação, é correto afirmar que
acrescenta uma informação, a palavra e poderia ser suprimida sem prejuízo de sentido, poderia ser retirada, no caso. O termo logo após é uma conjunção aditiva, classifica-se como oração coordenada adversativa. Então, quinta questão, letra A. A atividade de casa, vocês vão fazer a página 286 e 287, que é uma produção de texto. Tá? 20 linhas. Você vai ver aí a proposta, você vai ver também o planejamento e a avaliação. Agora vamos continuar na página 288. Página 288. A escrita em questão. Releia o segundo parágrafo do texto, desmatamento sem fim. O que esses resultados traduzem? É a falta de uma política sustentável para frear o processo. A maior queixa das entidades envolvidas com a questão 2 é a de que ações de repreensão na região são esporádicas. 3, sem continuidade e que, logo após a retirada dos fiscais. 4, as motosserras retornam à noite. 5, e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem agravando a imagem do Brasil lá fora. Então, nesse parágrafo, o conectivo, ou seja, poderia ser empregado em qual coluna? Na 1, 2, 3, 4 ou 5, ou seja, dando uma explicação. Então, resposta certa, número 1, letra C. O homem caminha pela vida, 289, muitas vezes desnorteado por não conhecer no seu íntimo a importância de todos os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. Então, o período a seguir foi reescrito 5 vezes, esse que eu li agora. Utilizaram-se vários recursos. Em 4 opções, o sentido é rigorosamente o mesmo. Marque aquele que o sentido foi alterado. Ok? Então, só marcar aquele que o período foi alterado. Vamos ler aí a questão número 1. Frequentemente sem rumo, segue o homem pela vida por não reconhecer no seu íntimo o valor de todos os instantes, de todas as coisas. Sejam simples ou grandiosas. Não reconhecendo em seu âmago a importância de todos os momentos, de todas as coisas simples ou grandiosas, o homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado. Como não reconhece no seu íntimo o valor de todos os momentos, veja como a gente pode mudar, né, os fragmentos. Sejam elas simples ou não, o homem vai pela vida frequentemente desnorteado. D. O ser humano segue com frequência a vida fora sem rumo, porquanto não reconhece em seu interior a importância de todos os instantes, de todas as coisas simples ou grandiosas. E, por último, o homem caminha pela vida sempre desnorteado, por não reconhecer em seu mundo íntimo o valor de cada momento, de cada coisa, seja simples ou grandiosa. Qual a alternativa mostra em que o sentido foi alterado? Então, se você reler, você vai ver que a letra segundo, a correta é a letra E de elefante. O homem caminha pela vida sempre desnorteado, por não reconhecer em seu mundo íntimo o valor de cada momento, de cada coisa, seja ela simples ou grandiosa.
Lembrando que um conectivo ele pode alterar totalmente o que o autor quer dizer. Vamos para a terceira questão. Agora, lê a conclusão do artigo de Mário Sérgio Cortella, O Futuro Saqueado. Essa leitura já foi feita lá no capítulo 6, eu acredito. Vamos lá, ler um fragmento. Não dá para supor um eterno presente, mesmo fictício. Dorian Gray, com o quase perene retrato, pagou caro pela sua ganância vital. Nessa obra, Oscar Wilde fez um aviso premonitório para quando algumas máscaras caírem. Abre aspas. As crianças começam por amar os seus pais. Quando crescem, julgam-nos. Algumas vezes, perdoam-lhes. As crianças começam por amar os seus pais. Quando crescem, julgam-nos. Algumas vezes, perdoam-lhes. Mário Sérgio Cortella. Nesse trecho, o autor faz uma referência ao texto de Oscar Wilde. Nesse caso, ele utilizou uma paráfrase ou uma citação. Como ele diz o nome da pessoa, né, gente? Então, 3, letra A, está bem claro que ele fez uma citação. Um bom começo para você introduzir a sua produção de texto. Letra B. Qual foi a sua intenção ao utilizar esse recurso? Quando você dá uma citação, a intenção é realmente conferir ou dar mais credibilidade ao seu ponto de vista. Às vezes as pessoas não acreditam em nós, mas quando a gente diz, fulano falou também, a pessoa vai e acredita. Foi o que Mário Sérgio Cortella fez aqui. Ele dá uma citação de uma pessoa expert no assunto. Vamos para a letra C. Como vimos, a paráfrase é um recurso muito utilizado para tornar mais claro um texto. Pensando nisso e observando o contexto do artigo Futuro Saqueado, produza uma paráfrase para o período a seguir. Oscar Wilde fez um aviso premonitório para quando as máscaras caírem. Então, vamos lá. Ele deixou um aviso antecipado para quando as crianças realmente conhecerem seus pais. Eu vou mudar aqui esse capítulo, essa atividade de casa. Vamos para o capítulo 8, tá? Vamos ler agora a rua. Vou passar para casa, a rua, 302, 303, 304. 302, 303, 304. Vocês vão ler um texto bem engraçado sobre a rua. Agora vamos para... Vou apagar aqui.
Vamos para a prática linguística. Página 306. Hoje é um dia esquisito. Já foi ontem e será ontem novamente quando chegar amanhã. Detalhe: o amanhã será invariavelmente hoje. Por isso, nada de tentar entender. Viver é a melhor forma de conhecê-lo. Hoje, dia 17 de outubro, é marcado por vários hojes que se perderam no tempo. Ontens. Quem vê só? Em um hoje qualquer, no ano de 1849, morria o polonês Frederico Chopin, um dos mais conhecidos compositores para piano do mundo e famoso por seus noturnos. 2 anos antes, em 1847, nasceu no Rio de Janeiro Chiquinha Gonzaga, também compositora para piano, a primeira mulher a ingressar em uma orquestra no Brasil. No hoje de 1969, eram incorporados à Constituição Brasileira, pela Emenda Constitucional número 1, dispositivos de AI-5, dando continuidade ao golpe militar de 1964 e estabelecendo a Constituição de 1969. E aqui revela-se mais uma faceta desse ontem, que nunca deixou de ser hoje. A unicronia explicitada por um hoje demorado, que durou muitos hoje, se será lembrado dos amanhãs como hoje que não acaba. Mais ou menos na época desse hoje ontem, a temporal Madre Teresa de Calcutá ganhava, em 1979, o Prêmio Nobel da Paz. Quem disse que hoje é coerente? Mas isso é coisa de outros hoje. Os nossos mais contemporâneos são também menos gloriosos. Nesse espaço de tempo tão banal e infindável que é um hoje, comemoramos 7 mortos em uma favela do Rio, resultado de operação da polícia. Fazemos amor no horário marcado, assistimos a um jogo do Brasil na TV, registramos unidos a alta da Bovespa, ouvimos atentamente a missa das 7, lemos com falso interesse sobre a viagem do presidente à África, sempre repetindo com veemência: é só por hoje, amanhã tudo vai ser diferente. Às vezes, esse fado pessoano parece difícil de carregar. Nessas horas, o melhor é ir dormir. Afinal, o hoje acaba à meia-noite, renascendo no Rio em Folha à meia-noite e completamente diferente, igual aos tantos hoje que adormeceram para sempre com seus pontos de ônibus mais vazios, menos horas de trabalho, passeios na orla ao entardecer. Um texto de Marcos de Queiroz. Conforme a crônica que acabamos de ler, hoje, o dia 17 de outubro de cada ano é especial porque nele ocorrem sempre acontecimentos parecidos. Melhor se conhece o hoje vivendo-o. Não é comum pensar no amanhã, por isso a maioria das pessoas vive apenas o hoje, sem se preocupar com o futuro. A morte do músico Frederic Chopin deveria ser lembrada todos os anos. A certeza de que amanhã será outro hoje não pode diminuir nosso sofrimento. Então, já estamos na página 307, número 1. Vamos aí para a letra D. Melhor se conhece o hoje vivendo. Segunda questão. Releia esse trecho. Às vezes, esse fado pessoano parece difícil de carregar. Esse trecho faz referência à música tradicional portuguesa, o fado, e o poeta português Fernando Pessoa, sabendo que a obra desse escritor, em grande parte, é marcada pela angústia e pela dor de existir, assinale a alternativa correta.
A frase denuncia uma contradição, já que o fado sempre é realizado em tom alegre e festivo, ao contrário da poesia de Pessoa. O trecho não traz sentido, pois é impossível carregar um fado, já que este é um substantivo abstrato. É comum a utilização da expressão popular carregar um fardo, que está em negrito, para dizer que se suporta uma situação difícil. O autor da crônica pode ter feito uma referência a esse dito, poetizando o seu texto. A frase seria verdadeira se Fernando Pessoa fosse cantor de fado. O termo fado pessoano faz referência às injustiças sociais, à violência e à missa das 7. Temos algumas respostas aí que estão em parte corretas, mas só a letra C está completamente correta, como eu já expliquei para vocês. Às vezes você tem aí uma dúvida, mas tem uma que está completamente correta. De acordo com sua leitura, o autor da crônica hoje argumenta que o hoje dura 24 horas em qualquer época e lugar do mundo, assim como ontem e o amanhã. As medidas de tempo convencionais, como os segundos e os minutos e as horas, bem como nossa memória, são suficientes para nos fazer entender nossa relação particular com o hoje. Os nossos hoje são menos gloriosos porque são mais contemporâneos. O hoje só é de fato hoje se for feliz. O hoje é uma soma de tantos outros hojes, porque a história é resultado de um acúmulo de acontecimentos. Então, terceiro, correta a letra E. Quarta questão. No terceiro parágrafo do texto, lemos a palavra onicronia, a junção do termo oni, que quer dizer todo e tudo, com o termo cronia, que vem do grego cronos, tempo. Sabendo disso, levando em consideração o que é dito na crônica, não podemos dizer que o golpe militar de 1964 não teve repercussão nem influenciou os anos seguintes do Brasil. O hoje que não acaba, entre aspas, citado no texto, pode ser entendido como o longo período de ditadura pelo qual o Brasil passou, que pareceu muito maior para quem viveu na época. Letra C, no mesmo período, hoje em que o Brasil vivia uma ditadura militar, Madre Teresa de Calcutá era reconhecida como uma representante da paz, um exemplo de como hoje pode ser incoerente. D. A história deve ser reconhecida por todos, pois ela está repleta de fatos que se desdobram no presente, além de nos ajudar a vislumbrar o futuro. E por último, o hoje, ontem, atemporal, não pode ser medido em um calendário. Então, não podemos dizer que o golpe militar de 64 não teve repercussão, nem influenciou os anos seguintes do Brasil. Então, quarto, letra A. Nós vamos parando por aqui. Na próxima aula de amanhã, iremos continuar, né, no capítulo 8. E assim vamos ter, vou colocar aqui a atividade de casa, tá? Casa, livro, páginas 302 até 304. Ok, gente? Então, façam aí as atividades, porque é importante, né? Estamos no finalzinho do ano, praticamente, mas é bom que você faça as suas atividades com capricho, e é isso. Livro grosso, páginas 302 até 304, você vai fazer aquela leitura e vai fazer a sua interpretação de texto, tá? Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem na paz e até a próxima.